Esse é um projeto Integrador 2 da Univesp, do sexto bimestre, Polo Tietê. O tema central deste bimestre trata dos reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos, públicos e privados. Ou seja, quais são as consequências da atuação do homem, da sua ocupação sobre os espaços públicos. E o nosso tema específico é problemas de trânsito em cidades do interior devido ao aumento de veículos. Por que esse tema? Porque ele é já uma realidade da nossa região. A gente sabe que já é um problema de grandes centros há muito tempo, mas agora também em cidades do interior. Apenas citando a própria cidade de Tietê, que é do nosso polo, todo mundo, quem conhece Tietê e anda por Tietê, sabe que já é quase impossível você encontrar vagas no centro e leva-se muito tempo para você atravessar ali o centro. Agora, por que isso acontece? Por que dessa realidade esse projeto é pertinente? Porque as cidades interioranas, assim como o Tietê, fundaram-se e iniciaram em épocas de realidades diferentes. Aí o tempo passou, aumentou o número de carros, de pessoas, só que a infraestrutura da cidade ela não mudou. Então algo tem que ser feito para conseguir compensar essa questão da infraestrutura. Então quais são as causas, ou primeiramente nós, melhor dizendo, nós fomos avaliar os fatores que estão por detrás, que causadores, né, que são as causas ou fatores que contribuem para esse problema. Primeiro que nós investigamos e pesquisamos tem a ver com a infraestrutura inapropriada, que nós já comentamos. Ora, essas cidades, elas na época que iniciaram, passava mais carroça, charrete, poucos veículos, mais bicicleta, pessoas. E mesmo que já tinha veículos, talvez ninguém ia imaginar em cidade, porque em cidades grandes também tinham poucos veículos, mas provavelmente, né, se imaginava que cresceria e precisaria ter uma estrutura melhor. Mas no caso de cidades pequenas, no interior, talvez as autoridades nunca imaginaram que um dia fosse crescer tanto o número de veículos e veículos grandes a ponto disso causar um problema. Só que as pessoas aumentaram, o número de veículos aumentou, e aí, como já comentamos, a infraestrutura não mudou. E isso é difícil de mudar, né? Como você vai mudar a infraestrutura, a largura das ruas? A gente vê ruas do interior com ruas muito estreitas, né? Então tem que se fazer alguma coisa. E não é só o caso de cidades nossas, que não, por exemplo, a cidade de Londrina, apenas para exemplificar, que já é uma cidade bem maior, ela foi projetada para 20 mil habitantes na época. Você vê como era a visão no passado. E propositalmente, para copiar Londres, ela foi feita com ruas estreitas, muitas partes da região da cidade. Então mostrando que existia essa mentalidade, e só que o tempo passou e causou um problema. Outro fator que nós investigamos e pesquisamos é a relação veículo-homem. Quer dizer, cada vez mais eu tenho cada vez mais carros proporcionalmente por pessoas. Então é a proporção de carro por pessoa. Ora, o natural seria ter, mesmo que tivesse muito carro, todo mundo tivesse, seria ter um carro por família. Mas a realidade é que isso já está ultrapassando. Tendo em vista que tem muitas famílias pobres, famílias grandes, hoje a proporção é um carro para cada 4 habitantes. Então mostra que é muito carro. Isso também implica que cada vez mais tem famílias que têm 2, 3 carros, né? Então, aumentando muito. E não para de crescer. Isso tem a ver com a cultura, acrescido a isso, nas pesquisas mostrou a cultura, principalmente no Brasil, os hábitos de achar o carro como algo importante, um bem que a família precisa ter. E é algo difícil de se tratar também, assim como a infraestrutura, mudar esse hábito, a mentalidade. Um estudo da Anfavea, por exemplo, mostra algo mais grave para nós no interior. Mostrou que o percentual de aumento de venda de carros ele é maior nas cidades menores. Então nós estamos numa região, cidade pequena, em que essa proporção de carros para homem ela tende a piorar mais do que em grandes centros. Outro problema que foi notado e investigado é a questão da taxa de ocupação veicular. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas, é a quantidade de pessoas que você leva no carro.
Então a taxa hoje, em muitas cidades, na média, está girando entre 1,4 a 1,5 pessoas. É quase uma pessoa por carro. Quer dizer que, na prática, quase que todo mundo que sai de carro, sai sozinho no carro. Vai cada um no seu carro. Não enche o carro. Ora, claro, se você enchesse o carro com 4 pessoas, né, sem muita ocupação, sem muito desconforto e problema de segurança, você 4 vezes menos você teria carros na rua. Ainda mais se usasse o transporte público, nem fala. Mas as pessoas usam o carro, muitas pessoas, muito poucas pessoas dentro do carro, né? Imagina uma cidade do nosso interior, por exemplo, se 2.000 pessoas vão para trabalhar no centro e vai nessa proporção, vai 2.000 carros por centro. Então é muita coisa. Agora, aí nós passamos a investigar as causas raiz, o que está por detrás desses fatores. Esses fatores podem ser causa raiz ou podem ser apenas contribuintes. Então, nós fizemos uma análise de causa raiz, onde aqui passar para vocês que nós notamos. Então, o problema ou a falha nossa é muitos veículos por área. Uma das causas é as ruas estreitas vindo da infraestrutura. Só que chegamos à conclusão, uma solução muito difícil. Como que você vai mexer na infraestrutura? A primeira linha ali. A segunda é hábito das pessoas. Quando nós falamos de colocar poucas pessoas no carro, de ter muito carro, isso também é hábito, é uma coisa difícil de lidar, uma solução muito difícil de se tratar. Bom, a outra questão que a gente focou, interessante, é o trânsito fica congestionado porque as pessoas decidem ir para aquele local, aquela área, simultaneamente, né? Então todo mundo decide ir para o centro ali, simultaneamente. Por que as pessoas decidem fazer isso? Bom, uma parte é necessidade real, a pessoa tem que ir lá no centro, né? Não tem muito o que fazer. Poderia ter outras tratativas de transporte público, etc. Mas isso já é mais difícil, a pessoa tem que ir mesmo. Só que outro aspecto interessante que a gente observou é o seguinte: muitas pessoas vão e entram numa área congestionada, talvez porque não sabem que aquela área está congestionada. Se ela soubesse que o trânsito está muito pesado e que de repente tem uma rua paralela que o trânsito está mais leve, talvez a pessoa tomaria uma decisão diferente, né? Então, eu sei que a rua está movimentada, a outra está leve. Uma tem vaga, a outra não tem vaga. Se eu soubesse, eu poderia ir naquela mais leve e melhoraria o trânsito. Então as pessoas às vezes vão e todas vão para o mesmo lugar e não estão sabendo o que está acontecendo. Isso nós vimos aqui que depois vamos falar das soluções, algo que possa ser feito. A outra é a liberdade de áreas congestionadas, ou seja, na maioria das cidades nossas, no interior, as pessoas podem ir onde quiserem com carro, qualquer tipo de veículo, em qualquer lugar. Nós não temos, por exemplo, a questão do rodízio. Então, a pessoa quer ir, vai todo mundo. Então, a liberdade faz com que todo mundo possa ir em qualquer lugar, em qualquer rua, né? Então, como resolver esse problema? Como nós já vimos, comentamos aí, que algumas coisas são difíceis de tratar. O hábito das pessoas, a infraestrutura é muito difícil. Só que algumas coisas podem ser feitas. Então, nós resolvemos focar aqui na questão do fato das pessoas saberem ou não como que está o trânsito, né? A condição de trânsito é um fator. E a outra é a questão de poder ou não ir em determinado local. Vamos explicar isso. Então, a primeira seria o seguinte: como saber a condição de trânsito? Então, na nossa análise, nossa solução, a gente propôs que as cidades aqui no interior tivessem mais sistemas de monitoramento. De que forma? Com câmeras, não precisa ser na cidade toda, mas talvez em ruas chaves, acessos que são mais críticos, teria câmeras que poderia estar monitorando, uma pequena central. Essas informações, a central veria condições como quais são as ruas mais livres, quais são as ruas mais congestionadas. Tem obstruções? Onde tem mais vagas disponíveis? Em qual rua? Será que é na rua paralela de baixo ou na rua de cima? Essas informações viriam para a central disponibilizaria por um aplicativo de celular. E a pessoa poderia então obter essas informações e antes de sair de casa tomar a decisão. Eu sei que rua X está muito congestionada, vou então para a rua Y. E o próprio usuário poderia estar retornando com essas informações também. A segunda solução são os próprios rodízios, né? Quer dizer, você restringir onde a pessoa pode ou não pode. E no caso do rodízio, ele seria o quê? Um rodízio que teria a ajuda do próprio monitoramento. De tempos em tempos, pela análise
do monitoramento, você poderia decidir quais ruas são importantes você colocar o rodízio. De repente pode mudar de época para época. Então de repente a rua X nessa época não está legal, mas agora na rua Y é que é bom, que o trânsito está mais complicado, vamos colocar um rodízio nessa rodízio de placa de veículo nessa rua. O monitoramento poderia estar ajudando nessa análise do tráfego. Tudo isso seria a ideia de ter isso junto com o aplicativo. Sobre os resultados, não foi possível implementar essas ações, mas nós não temos dúvida que soluções desse tipo ajudariam a reduzir o problema do tráfego congestionado. Porque existem exemplos, iniciativas similares em várias cidades do mundo. E também hoje o crescente uso e desenvolvimento de dispositivos móveis, inclusive incorporados aos veículos, parece ser uma tendência, né? Os veículos no futuro cada vez mais terem esses dispositivos acoplados. Ou seja, a tendência é de no futuro se ter um trânsito inteligente. Então essa solução não temos dúvida que ela realmente ajudaria muito, né? Resumindo, sistemas de monitoramento com aplicativos para os usuários saber as condições de trânsito e rodízios inteligentes baseados nessas análises que são feitas pelas câmeras. Muito obrigado.